Es un placer hablar con usted. Muchas gracias a la invitación a la Cámara Nacional de los Productores de Leche. Muchas gracias a toda la equipe de DSM de Costa Rica y de América Central por la invitación, por pensar en mi nombre. Y este es un tema para mí, muy importante y muy cerca del corazón, ¿no? Yo trabajo con ganadería, con producción animal como tú dijiste, por más de quase 30 años, ¿no? Ahora yo crecí yendo a la finca con mi tío y entonces yo tengo una conexión emocional con la ganadería, con la producción de alimentos de origen animal y no me gusta ver los ataques que la industria viene sufriendo, ¿no? Y muchas veces ataques que son infundados, que no son baseados en la ciencia, que vienen de personas de la ciudad que no tienen muchas veces total comprensión sobre la producción animal, ¿no? Y por esto, y por mirar esto y por poder viajar por todo el mundo y poder mirar cómo que ganaderos de todo el mundo están sufriendo con temas de sustentabilidad, que yo me interesé há 7 anos atrás a focar mi trabajo en esta área y fue cuando yo fui trabajar para WWF o WWF, como dicen, ¿no? Y lá aprendi muito sobre sustentabilidade e sobre como podemos melhorar, podemos trabalhar a produção animal, especialmente a produção de leite, para termos sistema mais sustentável, não? É sobre isto que eu quero falar, é sobre justamente este este tema que eu quero enfocar, pero mirando a la sustentabilidade como um business driver, não como um direcionador de negócios, um gerador de valor para a indústria, para a ganaderia, para o finqueiro, uma oportunidade, é verdade, sim, uma oportunidade para podermos não somente mostrar à sociedade que el leche y los productos lácteos tienen un papel importante y un papel importante dentro de la sustentabilidad, que sí podemos continuar, podemos seguir creciendo y seguir supliendo la población con leche y sus derivados, pero que hay que tomar algunos cambios, ¿no? Que hay que mejorar en algunos puntos, que hay que demostrar esa sustentabilidad que nosotros sabemos que podemos ter, ¿no? E aí entra a eficiência produtiva. A eficiência produtiva é clave neste processo e eu, se vosotros saem desta charla entendendo isto, eu creio que podemos declarar vitória, não? O mais importante é entendermos como que a eficiência produtiva é clave para a sustentabilidade. E aí vamos a mostrar um estudo de caso, um estudo que aí vai tornar bem, vai aterrizar e tornar bem prática a visão que eu quero passar hoje para vocês. Então vamos começar? Vamos lá. Então, falando primeiro da sustentabilidade, não, como um business driver, e principalmente mirando quais são as demandas de mercado e como podemos mensurar e falar sobre sustentabilidade, não? Então, se miramos primeiro ao que está se passando em nível nacional, temos o Paris Climate Agreement, o Agreement de Paris, não, que onde todas as nações se comprometeram a barrar suas emissões de carbono e aí, barrando as emissões, nós outros nos quedamos dentro de 1,5 grados, né, de temperatura, de crescimento de temperatura, não mais que isso, porque se chegamos a mais que 1,5, mais que 2, começamos a ter um processo deletério, um processo de destruição que é irreversível no planeta. Então, temos que nos quedar dentro desta meta. E aí, então, cada país tem seus próprios compromissos. E Costa Rica, felicitamente, com grande, eu creio que com grande orgulho para vosotros, para todos que são de Costa Rica, foi o primeiro país a tomar medidas concretas nesse sentido. Foi o primeiro país que desenvolveu metas
de redução de emissões de carbono, e foi o primeiro país que declarou que o interesse de se tornar carbono neutro, ¿no? De ter a neutralidade nas emissões de carbono, e logicamente isso tem um impacto, ¿no? Para todo o país, primeiramente para o mundo, porque isto desencadeou um processo de mudanças em vários países que estavam ali solamente hablando e não fazendo muitas coisas, se passaram a se mover adelante. Então, muitas graças a Costa Rica por isto, mas também isto genera demandas, responsabilidades para toda a economia do país, para todos os setores, ¿no? E também para um setor tão importante para o país que é o setor de produção de leite, ¿no? Isto se refleja em uma série de medidas, de impactos para todo o setor de ganaderia, porque grande parte das emissões, como vamos a mirar, estão dentro de la finca, ¿no? Este é o processo com os governos, pero também há um processo se passando com os investidores. E eu invito a todos a mirar este artículo de Harvard Business Review, que fala sobre The Investor Revolution, que é como os shareholders, como os dueños das companhias, como os inversionistas estão cambiando, estão pressionando, estão modificando toda a adoção de sustentabilidade por las empresas. E por que fazem isso? Não? Por que os investidores têm preocupação com isto? Porque eles miram a sustentabilidade e principalmente todos os impactos ambientais, sociais que a sustentabilidade tem como riscos, como possíveis riscos para os negócios de las companhias nas quais estão inversionando, das quais são dueños, ¿no? Dueños de las ações. E miram aos câmbios climáticos, miram também ao toda a problemática da água, miram também o fator de las marcas, ¿no? Como as marcas podem ser impactadas, como se chama, pelo reputational risk, pelos riscos reputacionais, ¿no? que podem advir de problemas causados por sustentabilidade, como, por exemplo, marcas que estão sendo atacadas porque estão conectadas com deforestação ou que estão conectadas com trabalho escravo, e tudo isso tem um efeito muito negativo, não, para as marcas. Aí muitas marcas foram destruídas totalmente por conta disto, não? Então, os inversionistas miram a sustentabilidade como uma fonte de riscos, não? E também de oportunidades, mas principalmente de riscos. E se tu miras, por exemplo, este é solamente um exemplo, há muitas iniciativas como esta aí por afora, mas esta é uma iniciativa que tem um impacto direto em la produção animal. Se tu miras a este grupo se chama FAIR, tu podes buscar na internet, há muitas informações sobre eles. É um grupo que representa bancos, fundos de pensão, seguradoras. Aí os outros podem mirar alguns de los membros, pero há centenas de membros. El total, todos eles têm um portfólio conjunto de 20.1 trilhões de dólares. Então, mais grande que muitos países, não? E este grupo todo junto tem empregados, como um centro de pesquisa, não? Este FAIR tem aí empregados, tem uma série de recursos e fazem uma análise todos os anos. Já estão fazendo isto por, eu creio, o terceiro ou quarto ano agora. Fazem uma análise de todo o setor de produção animal e miram uma lista de grandes companhias neste setor e miram para uma série de fatores, como essas companhias estão fazendo em relação às emissões de carbono, em relação à deforestação, ao uso da água, poluição da água, uso de antibióticos, animal welfare, o bem-estar animal, as condições de trabalho para as pessoas e também a questão de food safety, da segurança dos alimentos, não? E aí tem uma série de avaliações para cada um destes temas. Miram se as empresas têm metas, se têm índices de mensuração, se têm relatórios, se são transparentes sobre essas informações ou não. Fazem também encuestas com estas empresas
e tento entender como que elas estão trabalhando nesses diversos temas, e aí então crio um ranking comparando todas essas empresas base um index, um score que eles construíram sobre todos estes temas, onde miram os riscos que essas companhias estão abertas, não? A que riscos estas companhias estão predispostas. E aí se tu miras o ranking acá, não é minha intenção de mostrar os nomes, eu sei que está pequeno acá, mas não é a intenção, vosotros podem sacar este relatório da internet, é público, e acá podemos mirar que há grupos de empresas, não, de companhias do setor, aí os grupos de baixo risco, são somente 3 companhias acá classificadas, este relatório é de 2 dias atrás, é novo, é de 2020, acá há um grupo de companhias de médio risco, e acá vosotros podem ver que há um grupo muito grande que são classificados como de alto risco, não? Que têm um alto risco em relação a todos estes critérios. E aí, baseado nessas informações, os inversionistas então decidem quais vai ser a taxa de interesse dos financiamentos, decidem se vão a vender as ações ou vão manter as ações. Muitas vezes isto genera ações dos inversionistas junto ao board das companhias. Nós, por exemplo, temos um cliente que era o último do ranking no ano passado, e o fato de estar em tão mala posição ponhou uma pressão muito grande sobre eles para cambiarem suas práticas, para começarem a serem relatórios de sustentabilidade, para começarem a mensurarem seus impactos ambientais. E este ano já subiram bastante, ainda estão no grupo rojo, mas já estão aí 28 posições arriba de onde estavam. E estes cambios se notam, não? Aí se nota que as companhias estão tomando ações, estão cambiando as coisas, estão fazendo compromissos, muitas vezes baseados em relatórios como estes, não? Em uma pressão que vem dos inversionistas. O outro ponto importante, então, falamos sobre os governos que têm metas, um acordo de Paris, por outras metas também de sustentabilidade, e que aí põem taxas, põem regras, põem leis, incentivos. Aí, por exemplo, na Tailândia, o governo de Tailândia faz pago, faz um subsídio para as empresas que reduzem as emissões de carbono, e com isso as companhias ganham plata, não, para poder inversionar em las reduções. Então, temos uma série de ações vindo de los governos. O governo de Europa agora está ponendo um plano muito forte de reduções de emissões para a agricultura, que se chama The New Green Deal. E isto vai ter um impacto muito grande sobre as emissões, não somente de carbono, mas também de nitrógeno, de fósforo, e também uma série de cambios sobre as práticas agropecuárias. E então, tudo isso vindo do governo. Normalmente são medidas que tomam mais tempo, que são mais largas, e que têm também uma preocupação mais grande com o aspecto social, não? E econômico. Os cambios que vimos de los inversionistas, como este, por exemplo, não, que está vindo deste grupo FAIR, já são muito mais diretos, mais rápidos. Os inversionistas vão para as companhias que estão aí abaixo e dizem, mira, ou vosotros mudam, cambiam, ou eu vou vender suas ações, eu vou sacar você de meu portfólio, com isto as ações vão cair para baixo, tu não vais a ter plata para investir, o risco, a taxa de risco de sua companhia vai por arriba. Temos um exemplo de Centroamérica, um cliente de nós outros que para lograr um financiamento importante com o Banco Interamericano de Desarrollo, tive que desenvolver um plano para mensurar os impactos ambientais, para mensurar a huella de carbono e desenvolver um plano para reduzir esta huella, senão não teria acesso à plata, não poderia sacar a plata. E teremos um terceiro grupo que também faz uma pressão crescente em el tema da sustentabilidade, que são os consumidores, não? Que somos todos nós outros que consumimos produtos, que compramos no supermercado, que compramos
diretamente de las fincas produtos para consumirmos. E há muitos estudos nessa área. Eu trabalhei muito quando estava em WWF, trabalhei muito com retailers, trabalhei muito cerca de Walmart, trabalhei também com McDonald's, trabalhei com o grupo Ahold, e todos eles tinham pesquisas, encuestas, sempre atualizadas do padrão de consumo dos consumidores, para onde os consumidores estão indo, a que estão reacionando, o que estão buscando. E eu saquei que é mais recente, que é de 2020, que é este aqui, que eu divido com vocês, que é de IBM. IBM tem um braço muito importante de pesquisa de mercado, de business value, e juntamente com o National Retail Federation, que é a associação de todos os grandes supermercados do mundo, eles desenvolveram essa encuesta globalmente, que entrevistou milhões de pessoas para entender o que o consumidor está buscando, né? E chegaram à conclusão de que a sustentabilidade chegou a um ponto de inflexão. Não sei se é quizás pelo Covid, pero por agora as pessoas têm mais acesso à informação, pero está se passando não somente com a geração, as gerações mais recentes, os jovens, pero com todas as camadas, todas as classes. E eles descobriram que os consumidores, quando se trata do comportamento acerca de alimentos e bebidas, 44% deles se enquadram como eles chamam, purpose-driven consumers, que seria consumidores direcionados por propósito, né? E que estão buscando algo mais do que solamente o sabor ou os nutrientes dos alimentos. Aí sim, um grupo que continua sendo grande, de 35%, que são os value-driven consumers, que são aqueles que estão mais preocupados com o preço, o valor. Então, estão aí mirando a qualidade, a relação entre qualidade, preço e sabor. E aí há outros grupos menores acá que são mais focados que são leais às marcas, 16%, e 5% que são focados em produtos específicos, e isso é o que lhes atrai. Mas é importante mirarmos que 44% estão aí em grupo que está buscando um propósito, não? E quando perguntado sobre quais são esses propósitos, o que estão buscando nos produtos, podemos ver que 45% deles dizem que estão buscando sustentabilidade ou produtos que são responsáveis do ponto de vista ambiental. Então, 45% é um número grande, é importante, é o quarto na lista, e vem muito cerca de los outros acá, não? E offer clean products, produtos limpos, também está relacionado à sustentabilidade, são produtos que não causam poluição, que não causam nenhum dano ao meio ambiente, e aí, juntamente, muito cerca aqui com os produtos que melhoram a sanidade, não? Que melhoram a performance, o bem-estar de las pessoas. E aí, abaixo aqui, tu podes mirar recycling, reciclagem, não? de las embalagens, reciclagem de los produtos que são utilizados na confecção, organics. Então, outros temas acá também relacionados com sustentabilidade, não? E o mais importante desta encuesta que me chamou a atenção é que 57% dos consumidores, não somente destes 44, mas de todos, estão dispostos a cambiar suas práticas, estão dispostos a mudar seus hábitos para reduzir os impactos negativos no meio ambiente, não? Então, se nota um crescimento em la consciência destes consumidores, e 71% disseram que a traçabilidade é muito importante, que estão dispostos a pagar um pouco mais para ter marcas que sabem de onde os alimentos estão vindo e quais são as informações destes alimentos, não? Então, é muito interessante. Uma outra pesquisa da Universidade de New York, também recente, eu creio do ano passado, não, deste ano, no princípio desse ano, mensurou o crescimento de las marcas que estão conectadas com sustentabilidade.
e aí puderam ver que as marcas que estão crescendo, que têm um crescimento de mercado, representam hoje 16,8% ou quase 17% da participação de todo o mercado, não? E se nota um crescimento, em 2015 elas representavam como 13, 14% de todos os produtos, não? Então, 14, agora 17% de todos os produtos são produtos que estão crescendo base um approach de sustentabilidade, ¿no? Pero lo mais interessante neste trabalho é que eles mensuraram quais o porcentagem de crescimento, quais o total do crescimento que vêm destas marcas, ¿no? Então, acá novamente os 16%, que são dos produtos que são marketeados, que são promovidos como sendo produtos focados em la sustentabilidade. Estes 16% são responsáveis por quase 55% de todo o crescimento. Então, quando se mensura todo o crescimento de mercado, o crescimento de ventas, 55% deste crescimento, isto é, mais da metade de todo o crescimento em plata, viene deste grupo aí que participa em 16% do volume dos produtos, não? Então, muito interessante notar que a grande parte do crescimento vem destes produtos focados em la sustentabilidade. E muitos desses produtos estão em setor lácteo, não? E se miramos as companhias, se miramos a empresas líderes desse setor, quase todas elas estão fazendo compromissos importantes em relação à sustentabilidade. E muitas vezes pressionados por esses 3 pontos, não? Por el governo, por os inversionistas, pero também buscando oportunidades de crescimento, como podemos ver junto a los consumidores, não? Então, alguns exemplos acá, se tu pegas Danone, queres ser carbono neutro em 2050, reduzir as emissões por la metade em 2030, Nestlé também quer se tornar carbono neutro em 2050, Friesland Campina tem uma nova linha de produtos sustentáveis, sustentáveis em leite, que lançaram em 2018, focado em la redução de los impactos ambientais, e também se quer tornar carbono neutro em 2050. Temos exemplo de revendedores acá, de varejistas como Tesco, que quer se tornar carbono neutro em 2050, que também tem aí uma linha de leite, de produtos lácteos, e já quer reduzir por 60% as emissões por 2025. Há países se comprometendo como Noruega se comprometendo a se tornar carbono neutro até 2030 e trabalhando juntamente com todo esse setor lácteo para atingir este objetivo. Enfim, há muitos e muitos exemplos. Alguns outros que eu trago para vocês é Unilever, que se comprometeu agora um mês atrás, em um evento que eu participei com Walmart, se comprometeram a poner etiquetas de carbono em seus 70 mil produtos, e já estão começando a trabalhar nesta direção, e isto tem impacto para nós outros, não, para o setor lácteo, porque toda a leite que compram, para que possam calcular os impactos ambientais de um sorvete, por exemplo, de um helado, eles têm que ter os impactos ambientais da leite que estão comprando, não? Então, aí vem toda a pressão para dentro da cadena, não? Na cadena de suministro, eles vão querer comprar de companhias que tenham essas informações e que possam demonstrar que ano após ano estão barrando os impactos, para que eles possam então poner isto e marketear isto junto a suas marcas, não? Como as marcas de relatos que têm. Então, um passo muito importante. Com certeza, Unilever é um líder em sustentabilidade. Nós vamos a mirar outras companhias tomando esta mesma direção. Nestlé, acá também, eliminando suas emissões
de gases de efeito invernadero hasta 2050, já tem uma série de planos de ação para hacer isto, com impactos muito importantes em la leche, porque grande parte das emissões de qualquer empresa que trabalha com lácteos, grande parte das emissões está em los produtos lácteos, não está em la leche que compram, está em los impactos que são gerados em la finca. Este outro um exemplo também muito interessante de França, que é esta marca que traduzindo se diz quem é o chefe, quem é who is the boss. Em francês se diz c'est qui le patron. Vocês podem dizer, e se meu espanhol está malo, imagina meu francês, não? Mas esta é uma marca que revolucionou o mercado em França. Eles começaram há 5 anos, um pouco mais de 5 anos atrás, e começaram do zero, não tinham nada, e é uma cooperativa, né, que está se formando de uma forma distinta, mas uma cooperativa também, e eles começaram de zero e hoje já são a quarta marca, eu creio que estão muito cerca da terceira marca de leite em França, e com um trabalho que é muito focado em desenvolver o produto que o consumidor busca, com há trabalho de mídias sociais muito forte com os consumidores, fazendo encuestas a todo o tempo sobre que produto os consumidores estão buscando, quais são os pontos mais importantes de sustentabilidade que têm que ser abordados, seja em bem-estar animal, seja em reduções de emissões de carbono, ou seja em aspectos da qualidade do produto, mas eles sempre fazem as encuestas perguntando aos consumidores quanto mais ou quantos centavos mais por litro de leite os consumidores estão dispostos a pagar, não? E aí propõem então um acordo, é quase que uma negociação em social media que se dá entre os ganadeiros e os consumidores. Tu queres leite então que tem um mais alto nível de bem-estar animal, tu estás disposto a pagar 3 centavos, 4 centavos, sempre são valores muito baixos, não? Pero valores que para o ganadeiro, o total, o final do dia, tem um impacto importante. E aí, então, esses acordos são hechos, então, os ganadeiros, as fincas passam a adotar essas práticas, passam a mensurar, por exemplo, as emissões de carbono, ou passam a melhorar, a implementar uma prática de bem-estar animal, e aí, em troca disto, recebe um preço melhor por la leche, não? E tudo isso muito transparente. Se tu busca em website, você pode ver como se dá a quebra do preço. Todos sabem quais a parte do preço que vai para cada de los membros da cadeia. Então, também um aspecto aí social e econômico importante, não? Bom, o fato é que há uma crescente pressão na cadeia por sustentabilidade. Isto é fato. Eu creio que não há disputa sobre isto, não? Isto vem do governo, dos consumidores e dos inversores ou inversionistas. Esta pressão se dá principalmente sobre as marcas, sobre o comércio, pero a hora que as marcas e o comércio mensuram seus impactos, suas huellas de impacto ambiental, principalmente a huella de carbono, pero as outras também da água, do uso da terra, de eutrificação e outras mais, eles descobrem que a grande parte de estes impactos está em la finca, não? Principalmente quando falamos de ganado de leite, entre 50% e 80% de los impactos estão acá. Sim, eles podem melhorar o transporte, para trocar as lâmpadas, não? Por lâmpadas LED, podem fazer uma série de coisas, pero os impactos de todos esses cambios são muito baixos, são muito pequenos em comparação com o total. Não há como atingir estes compromissos, esses objetivos, como, por exemplo, se tornar carbono neutro, ou hasta bajar as emissões em 30%, se não trabalhamos acá, se não há trabalho aqui dentro da finca. Não há como lograr. Então, o mais importante, se tu sais de acá com este conhecimento, já estamos super bem. Temos que trabalhar em la finca, há que bajar
los impactos dentro de la finca. Y cuando miramos dentro de la finca, ¿de dónde vienen los impactos? ¿No? Una parte viene, lógicamente, de los animales, principalmente de la fermentación entérica, pero esto muy conectado con los alimentos, con la dieta que los animales tienen. Y una gran parte del impacto viene también de los alimentos, ¿no? Quase que 50% de las emisiones de la finca vienen de la producción de los alimentos, de la pastura, de la maíz, de todos los granos que son comprados, mesmo que estos granos vienen de otras fincas, los insumos todos que son utilizados en la producción, como el diésel, como los tractores, todo esto, todos estos impactos vienen acá para dentro a través del alimento, a través de la silagem, através de la genética, todo aquilo, todos os insumos, ¿no?, que são utilizados por la finca têm impactos ambientales e estes entram na conta do impacto final pela litro de leite, ¿no?, pelo quilo de leite. Então, temos que trabalhar com estes temas e não há como melhorarmos os impactos ambientales se não atuamos aí em la parte de nutrição e la parte de las emisiones de los animales. Lógicamente hay una interacción entre los dos, ¿no? Dependiendo de los alimentos, la digestibilidad y las emisiones metabólicas de las vacas vão ser X ou Z, né? Podem variar. Hay también toda la parte de los excrementos, ¿no? El esterco, el residuo de los alimentos que son fornecidos para los animales, también tienen un impacto ambiental, también tienen emisiones de carbono, de metano, de amônia, e todos estes são gases invernadeiros e entram também na conta de los impactos. Então, temos que mirar aí ao que se passa dentro da finca, não? Mas sabemos que os animais de produção têm um papel importantíssimo para a sociedade, então, muitos, quando miram esse cenário, dizem, então, temos que acabar com a finca, se conseguimos produzir este produto aqui de origem vegetal ou produzido em um laboratório, melhor, porque aí não temos esta parte da cadeia que é responsável por tantas coisas malas, não, como dizem. E não creio que é o caminho, porque os animais de produção têm um papel importante na sociedade, é um fator clave de status socioeconômico, muitas pessoas, bilhões de pessoas no mundo dependem de la produção de alimentos de origem animal. Há um papel muito importante, principalmente de los ruminantes, ¿no?, en el ciclo de nutrientes, também para a fertilidade del suelo. Os ruminantes têm esta câmara fermentativa, ¿no?, que pode digerir quase tudo, hasta papel, ¿no? Então, há muitos byproducts, produtos, resíduos de la indústria que são utilizados em la alimentação animal. E também as terras, não é? Muitas terras que não são aptas para culturas, não são aptas para agricultura, onde se pode ter pasturas e se pode ter ganado. Então, não há disputa sobre isto. Temos que continuar seguindo produzindo leite e outras proteínas animais, pero temos que aceitar que há sim impactos ambientales importantes, que a produção animal sí genera uma huella de carbono, sí consome a água, usa a terra, há emissões de fósforo e nitrógeno, há uso há perda de biodiversidade em alguns casos, se as coisas não são bem hechas. O que temos que fazer sim é melhorar tudo isto, não é? Demonstrar que sim existem esses impactos, assim como tudo, não? Quando caminhamos de acá hasta la padaria ou hasta el super, temos um impacto ambiental. Tudo o que hacemos na vida tem um impacto ambiental. O que temos que fazer é mensurá-los e reduzi-los, não? E aí sim produzir uma proteína animal que deve ser mais sustentável, que é produzida dentro dos limites do planeta, que restaura sistemas naturais, que reduz as emissões, a excreção, não, de fatores tóxicos como a amônia, como o nitrous oxide, o óxido nitroso, que são dois gases de efeito invernadeiro muito potentes, metano e óxido nitroso, e também reduzir
as perdas de alimentos, porque toda vez que perdemos alimentos, toda vez que os alimentos vão para a basura, o que se passa é que essas emissões são perdidas, não? São emissões que não são computadas em los litros de leite que são vendidos, que são utilizados. Então, para lograrmos este êxito, não, em produzirmos uma proteína animal mais sustentável, nós proponemos 6 plataformas de trabalho para uma produção animal sustentável que estão alinhadas a 4 objetivos claves do Sustainable Development Goals, não, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável de las Nações Unidas, que todos os países, inclusive Costa Rica, são signatários deles, não? E o primeiro reduzimos a resistência antimicrobiana, reduzimos o uso de antibióticos que são importantes para o uso humano, principalmente antibióticos em la nutrição, não? Porque aí quando se genera a resistência, quando temos os animais utilizando antibióticos todo o tempo, e há soluções nutricionais que podem reemplaçar estes antibióticos, reduzir a nossa quantidade de pescados que sacamos de los mares. Isso tem muito a ver com o uso de la ômega 3, não, para a produção de salmones e outros pescados em aquacultura. Reduzir as emissões, e aí não é solamente as emissões, a huella de carbono, as emissões de carbono, pero também a huella de nitrógeno, de fósforo e de outros componentes. Utilizar os recursos naturais de forma mais eficiente, e aí isto tem tudo a ver com este outro acá, que é melhorar a vida produtiva dos animais. Então, produzirmos mais com menos, não? Toda vez que incrementamos a eficiência, a produtividade, que reduzimos, por exemplo, a proteína bruta da dieta, porque melhoramos a eficiência digestiva dos animais. Toda vez que hacemos isto, reduzimos o uso de recursos naturais. E, por último, melhorar a qualidade de los alimentos, reduzindo com isto as perdas de alimentos. Pero lo mais importante é que não se melhora lo que se melhora lo que se mide, não se melhora aquilo que não se mide. Então, temos que mensurar a sustentabilidade se queremos melhorá-la. Então, se miramos a um ciclo produtivo, temos a produção de matérias-primas, a produção de piensos, o uso de piensos, e aí a eliminação de esterco. Tudo isto pode se passar dentro da finca, ou algumas dessas etapas fora da finca também. Mas o mais importante é que temos que mensurar todo o impacto ambiental, toda a sustentabilidade desta cadeia, para podermos ter, então, o impacto por quilo de leite ao final do processo, não? E solamente mensuramos que podemos, então, melhorar as coisas, não? E a boa notícia para nós é que há uma metodologia para fazermos isto, né? Nós já mensuramos, já medimos uma série de coisas dentro das fincas, medimos a produtividade, medimos a eficiência reprodutiva, medimos a produção da leite, os componentes da leite, temos quanto se usa de fertilizantes, quanto se aplica de esterco em los suelos. Então, o mais interessante é que hoje há uma metodologia que, com todas as informações, com a dieta que é dada para as vacas, com a formulação desta dieta, nós temos como mensurar a huella de carbono, pero também todos os outros impactos ambientais, uso da água, uso de terra, potencial de eutrificação, de acidificação, todas as principais métricas que os inversionistas, que os varejistas, que os consumidores estão buscando, temos que calcular de uma forma muito sencilla, utilizando estas informações que já temos. E há métodos, há base de dados, há metodologias, há uma série de coisas que há que respeitar. Há, por exemplo, guidelines que vêm da FAO, que vêm da Comunidade Europeia. Há também bancos de dados que contribuem com informações de impactos ambientais de los insumos todos que utilizamos, como o banco de dados que está sendo construído de FLI, que é
um banco de dados de matérias-primas para a nutrição animal. Então, o ponto mais importante é mensurarmos, não? É o básico, para sabermos aonde estamos, sabemos para onde queremos ir, podemos, então, construir objetivos, e aí podemos melhorar e medir para onde estamos caminhando, e aí em si podemos demonstrar de uma forma científica, de uma forma com bases numéricas, o desenvolvimento que estamos tendo em sustentabilidade. E a eficiência produtiva é clave, não? Como eu dizia, o ponto mais importante, eu creio, é a nossa conversa, que se produzimos mais com menos, reduzimos os impactos ambientais. Aqui podemos ver para distintas espécies, para ganado, onde mais temos a oportunidade de reduzir os impactos ambientais através de aumentos da produtividade, através do melhor aproveitamento dos nutrientes e também através da inibição do metano entérico. Aí são os 3 pontos principais para trabalharmos. Um estudo que o doutor Emias Quebrab, da Universidade de Califórnia, ha hecho, que é muito interessante, ele mensurou para todo o mundo qual seria a redução solamente para a huella de carbono se todo o mundo tivesse a mesma produtividade na produção de leite que Califórnia tem hoje. E chegou a conclusão que em todo o mundo nós outros reduziríamos em 1,73 todas as emissões de carbono. E isso é muito importante, porque aqui é 1,73 de tudo, hasta das emissões da queima de los combustíveis fósseis, não? Para a produção de energia, transporte. Então, seria uma contribuição muito importante solamente da indústria leiteira, não? Há um outro estudo que foi feito por McKinsey, e é interessante mirarmos que McKinsey, uma das mais grandes consultorias do mundo em negócios, está interessado no tema, não? Está fazendo pesquisas nesta área. E este estudo mirou aqui práticas, aqui tecnologias que poderiam ser adotadas para então reduzirmos a huella de carbono e outros impactos ambientais no planeta na produção específica de proteínas animais. E a eles hasta apresentam os resultados para cada uma das tecnologias, para cada uma das soluções, o quanto que estas tecnologias poderiam trazer em milhões de toneladas de CO2 que poderiam ser reduzidas, não? E acá temos, por exemplo, a digestão anaeróbica de estiércos, a melhoria na digestibilidade das matérias-primas, ganhos vindos de aditivos para a dieta animal, optimização da dieta animal que tem uma direta relação com este acá. Então, tecnologias que já temos, que não são rocket science, tecnologias que já estão aí e que, se miramos, muitas delas têm total relação com a nutrição, não? E não é surpresa isto, não? Porque nós outros miramos que grande parte dos impactos ambientais vêm das dietas, vêm do processamento dos alimentos pelos animais. Então, realmente é um ponto clave para trabalharmos, e isto também foi comprovado por este relatório da FAO, que foi lançado há alguns meses atrás, que fala sobre a performance ambiental dos aditivos, não? para as dietas. Como que os aditivos para as dietas podem trazer incrementos é um relatório mais técnico, não é como o do McKinsey, que é mais focado em negócios, pero este traz diretrizes técnicas e as mensurações, como mensurar estas melhorias, essas reduções em los impactos ambientais, não? Advindos de aditivos para a dieta. E então, a nutrição tem um rol fundamental. Esta é uma conclusão de todos estes trabalhos, e aí muitas formas, não, de impactarmos esta performance, que está muito relacionada com a performance das vacas, a performance da finca. Então, está relacionada a níveis ótimos de cálcio na sangre, e a utilização dos nutrientes, o qual eficiente os animais são utilizando os nutrientes, está relacionado à fertilidade, né, e a nutrição, vocês sabem, tem um papel importantíssimo na fertilidade, ketoses, mastites. Então,
correr, as reduções que temos nestas malezas, o quanto que isto pode também trazer de benefícios, e a nutrição tem também um papel importante nestes pontos. E, por último, a fermentação entérica, que é também muito importante, que também temos como cambiar com a nutrição. Então, um estudo de caso mirando a melhora da produtividade, reduzindo a huella de gases de efeito invernadero e também de nitrógeno de uma granja leiteira de 200 vacas. Esse foi um caso feito para a Europa, mostrando que com solamente a melhora da produtividade, com uma redução da taxa de substituição de 40% para 25%, um aumento da longevidade de 2 a 4 lactações, temos uma redução de 11,4% ou 4 toneladas a menos de amoníaco, 5,4% ou 3,6 toneladas a menos de nitratos que vão para os suelos e que causam eutroficação, e 4,8% praticamente 5% em las reduções das emissões de gases de efeito invernadero, e com 135 toneladas a menos de CO2. Então, esses impactos muito importantes, solamente melhorando acá em 3 pontos que têm impacto em la produtividade. Depois, miramos a melhora do aproveitamento dos nutrientes através de melhorias em la digestibilidade do almidón, advindo da maíz, através de uso de uma enzima, não? Então, melhorando acá a eficiência digestiva do animal. E aqui, então, podemos mirar uma redução de 4,8% em amoníaco, 7,9% de nitratos, e 6,7%, praticamente 7% acá nas reduções, na redução em los gases de efeito invernadero. Então, um impacto também muito importante. E também com ganhos em la redução na excreção de purines. Então, não somente é uma redução em nos nitratos que estão dentro do esterco, mas também uma redução na porcentagem de esterco, e porque a digestibilidade foi muito mais eficiente. Então, não tem que fornecer tanto volume para os animais quanto antes, que neste caso, uma finca de 200 animais nos deu 2.000 toneladas a menos por ano. E que isto representa? Representa um volume menor e uma área menor também para fazer a descarga do esterco, não? Menos carga do espaciador de estercol, e com uma redução de 139 vezes e 21 hectares menos de terra necessária para aplicar o esterco. E isto trouxe para o ganadeiro um ganho por ano de 8.000, um pouco arriba de 8.000 euros por ano, não? Então, um ganho econômico, ao mesmo tempo que tu estás barrando a huella de carbono e outras emissões, não? Então, um ganha-ganha para todos, não? E se aplicamos estes mesmos dados para 20 milhões de cabeças, temos 5% menos excreção de almidón, com 3 milhões de toneladas a menos de ensilado de maíz que têm que ser preparadas. Isto se traduz em 210.000 hectares a menos de terreno usado para maíz. Também acá um ganho muito importante em uso da terra, com a redução na pressão por el uso da terra, e com isto uma redução por la pressão para desmatamento, para avanços da agricultura em áreas naturais, não? E por último, neste caso, foi aplicado um aditivo para a alimentação que se chama 3-NOP, uma molécula que se chama 3-NOP, que reduz as emissões de metano em los ruminantes em 30% ou mais. Aí, muitos casos, muitos trials, muitos experimentos mostrando reduções de 40%, 50%, até 70%. Pero, tomando um approach conservador, 30% a menos de emissões, apenas colocando 1/4 de uma colher por dia para os animais. Com isso,
trazendo uma redução de 30% a menos em las emissões de metano que contribuem muito para a ruela de carbono, ¿no? Porque o metano é um dos gases mais potentes. Então, com isso se consegue 1 tonelada a menos de CO2 por vaca por ano, quer dizer, uma redução muito interessante. E quando ponemos tudo isto junto, todas estas reduções, todos estes impactos, temos uma redução total solamente em la ruela de carbono de 27% a menos de emissões. Então, de 1,37 quilos de CO2 equivalente, que aí é a metodologia, não, que se usa para mensurar os gases de efeito invernadeiro, se reduz para 1 quilo de CO2 equivalente por quilo de leite. Não? E acá, quanto desta redução que é proveniente de cada uma das intervenções. Não? Então, essas intervenções que não são difíceis, que basta adicionar algo à dieta dos animais, não há que cambiar as cercas, não há que cambiar a genética, não há que cambiar as pasturas, solamente adicionando algo em las dietas, talvez fazendo alguns cambios em la formulação desta dieta, se logra reduções importantes, reduções bem por arriba do que se pode lograr com outras práticas, não? E logicamente não é a solução única, há que também trabalhar com outras práticas, com outras tecnologias, pero acá mostrando como cambios simples, cambios que muitas vezes trazem também um ganho em lucratividade. Então, se melhora também a lucratividade da ganaderia, da finca, ao mesmo tempo que se incrementa a produção de leite, ao mesmo tempo que se reduz os impactos, a intenção de los impactos ambientais. Então, ganha-ganha aí para todos, não? Para o meio ambiente, para o setor leiteiro e também para a finca. Conclusão, quando miramos a tudo isto, a finca sustentável não somente a finca que reduz as emissões de carbono, a finca que é carbono neutro, é uma finca que é eficiente, que melhora a utilização dos recursos naturais, que é saludável, não, que trabalha por um ato livre de enfermidades, com baixo reemplazo e com alta longevidade, porque isto traz ganhos, como vimos, importantes em los impactos. É uma finca amigável, que diminui com tudo isto as emissões de contaminantes em meio ambiente, dos gases de efeito invernadeiro, pero arriba de todo, é uma finca produtiva, uma finca que maximiza a produção de leite por vaca, por unidade de terra, e com isto traz ganhos de lucratividade para o ganadeiro. E a pergunta para vocês, quais seriam os resultados para uma finca costarricense? Não? Quais seriam os resultados que Dr. Frank, por exemplo, pode nos demonstrar para uma finca de Costa Rica? A boa notícia é que já estamos trabalhando nisto, com a equipe de DSM, com outras pessoas do setor lácteo de Costa Rica, já estamos trabalhando para começarmos a ter casos de mensuração de ganhos de impacto ambiental através de melhorias em la produção de leite, através de melhorias em cambios la dieta de las vacas, para podermos então ter resultados semelhantes específicos para Costa Rica, não? Como que as condições de Costa Rica, com os índices de produtividade de Costa Rica, quais são os ganhos que o setor lácteo pode ter quando mensuramos os impactos ambientais, não? Específicos em las condições do país. E com isto, eu pergunto a vocês, quem tem que fazer tudo isto, não? Quem é responsável por garantizarmos a sustentabilidade da ganaderia de leite e segurizarmos e garantizarmos o futuro de las novas gerações. Quem? Nós outros, não há outro. Está em nossas manos, pero solamente trabalhando juntos que vamos a lograr este êxito. Não é solamente DSM, não é solamente Dos Pinos, não é solamente os ganadeiros, todos temos que trabalhar juntos. E quando? Temos tempos, vosotros, na hora que miramos o que está se passando no mercado, temos tempos para esperar, temos tempo para aguardar por algo? Não, temos que atuar agora, já estamos tardes, no processo. Temos que nos mover muito rapidamente. E se
trabajamos juntos, lo hacemos posible. Muchas gracias.